Fala galera, sejam bem-vindos ao vídeo 8, onde eu trato da base do riso. Roda a vinheta. Como o nome diz, a base do riso é aquilo sem a qual o riso não se constrói. Então a gente precisa criar essa base tem que ser bem construída para a partir daí a gente conhecer quais são os gatilhos, o que a gente vai disparar para fazer as pessoas darem risada. Então, começando pela base do riso, eu separei dois grandes temas aqui dentro. O primeiro é contexto. E eu queria usar uma frase do Shakespeare, que eu gosto muito, que é bem legal, que diz o seguinte: o sucesso de uma piada está no ouvido de quem escuta e não na língua de quem a fala. Então, já na ideia do Shakespeare, aqui está bem esse primeiro conceito, que é o conceito de contexto. É muito importante saber para quem você está falando e, de certa forma, isso é muito negligenciado. Então, entender as características do contexto que você está trabalhando, para daí sim você construir a sua piada. Nem todo gatilho ele funciona em diferentes contextos, é importante a gente separar. E eu separei os contextos de acordo com algumas características, que são contexto pessoal. O que é o contexto pessoal? Contexto pessoal é basicamente quem é você. Então, de acordo com a piada que você faça, ela pode ou não funcionar se ela tiver uma referência do que é você, de quem é você, do momento que você está falando. E quando eu falo quem é você, é uma referência física, uma referência cultural, uma referência do que você está demonstrando. Então, o que é você vai fazer toda a diferença no contexto daquela piada. Vou dar alguns exemplos para ficar mais claro. O David Letterman, que é um apresentador americano de talk shows, por muitos anos apresentou em uma das principais redes de TV americana, e alguns anos atrás ele foi demitido, parou de trabalhar. Imagina como se o Jô tivesse saído da Globo, como aconteceu, mas basicamente ele saiu, ele parou de atuar e agora ele está no Netflix. Alguns anos depois ele voltou e ele fez uma apresentação, recomendo que assistam lá no Netflix, e ele criou um talk show num teatro em que ele apresenta para uma plateia. E ele chegou para essa plateia e uma das primeiras coisas que ele falou foi o seguinte: bom, eu não sei se vocês sabem, mas eu tô aqui porque eu fui demitido. E as pessoas riram disso. Bom, veja a situação, qual que era o contexto? Era uma pessoa conhecida, todos sabiam da história dele ter saído de uma grande emissora, e ele tá ali apresentando um talk show. Nesse talk show ele entrevistou Obama, para você ter uma ideia da dimensão que é esse cara. Mas basicamente todo mundo riu dele falar que era demitido pela situação, pelo contexto que existia ali. O contexto de conhecerem a pessoa, daquele momento ser um momento de talk show, um momento de relaxamento, das pessoas estarem ali sabendo, pô, ele tá contando que foi demitido, mas ele tá trabalhando. Então tem todo esse sentimento que desperta a risada nas pessoas. Vamos dizer que esse cara, ele realmente tenha sido demitido, ele quisesse trabalhar na emissora e tenha sido mandado embora. Então você imagina esse cara chegando em casa, logo após ter sido demitido pelo chefe dele, e ele vai até a esposa dele, o David Letterman, e vira pra ela: oi amor, quero te falar uma coisa, eu fui demitido. Com certeza absoluta ela não daria risada disso. Veja que é a mesma estrutura, talvez a mesma piada, num contexto completamente diferente. Eu fui em extremos aqui, eu sei disso. Mas é para você entender que nem sempre escrever uma piada, entregar ela corretamente, vai resultar em risada. É muito importante a gente ter a base disso tudo, que é o contexto. Quer ver um outro exemplo bem legal? Existe um filme do Chris Rock que se chama O Céu Pode Esperar. Procurem esse filme, se eu não me engano tem no YouTube. Eu vou procurar ele, eu vou colocar aqui o link dele. É uma história de um cara que morreu, ele era um comediante de stand-up, e ele morreu, vamos dizer, prematuramente. Então ele ganhou a chance de voltar, só que eles tiveram que escolher um corpo para ele voltar, e colocaram ele no corpo de um outro cara que não tinha fisicamente nada a ver com ele. Por que eu tô falando isso? Assista esse filme, que ele é bem legal, porque ele conta a história de um comediante de stand-up, e você vai ver algumas situações nos cenários, e ele vai para um show de stand-up comedy, naqueles urban rooms, aqueles bares bem intimistas, com bastante negros na plateia, que era bem a pegada da época, e ele chega e ele começa a fazer os textos que ele fazia, falando as piadas mesmo do Chris Rock, e ele conta essas piadas falando sobre como é ser negro, as dificuldades do negro, só que ele está num corpo totalmente diferente. E mesmo que seja a voz do Chris Rock, no time que o Chris Rock entregava, na mesma posição, você mudou o contexto da pessoa, e aí a reação da plateia era mais absurda, todo mundo olhando e falando: não, cara, não é possível isso, indignado com o cara tá falando aquilo.
Veja, é a mesma piada, o mesmo time, a mesma entrega, porém o resultado é completamente diferente porque o contexto pessoal é completamente diferente. Então entenda, isso vale para várias coisas. Isso pode ser mais sutil quando um cara bonitão fala, olha, eu tenho dificuldade, eu não pego ninguém. Ou mesmo uma mulher muito bonita no palco, ela chega falando, olha, ninguém me quer. Quando você perde essa credibilidade, você foge do contexto, e aí tem vários contextos que a gente pode citar. Esse foi o contexto pessoal, o contexto local. Então existe uma regra de contexto. Entenda em que local você está, isso seja local, o tipo de estabelecimento, seja a região, seja o estado, seja o país, não interessa. Entenda localmente onde você está. Já que eu estou citando exemplos, quando eu vim pela primeira vez fazer show no Nordeste, eu tive uma dificuldade muito grande, e eu sentia que um pouco disso era por causa do meu sotaque, por causa da entonação. Então eu via comediantes que entravam no palco e já se davam bem, e no primeiro momento eu sentia um pouco de dificuldade. Então, não que eu tenha que mudar o meu sotaque para fazer o show, mas é compreender que para aquela plateia, a plateia, principalmente isso acontece aqui no Nordeste, eu sinto isso. Eu falo aqui porque eu estou morando aqui agora. Mas basicamente, quando eu estou fazendo um show aqui, eu entendo que a ironia nem sempre ela é tão percebida como em outros estados. Vou explicar. É muito comum a referência aqui no Nordeste, quando alguém escuta um cara com um sotaque do sul, paulista, que seja, ou carioca, a referência que eles têm aqui é referência de assunto sério. Jornal Nacional, seja novela, é justamente o contrário do que a gente tem no Sudeste. A gente, quando escuta um nordestino, a gente remete já ao humor, justamente porque os grandes humoristas que a gente presenciou na televisão eram nordestinos, Chico Anísio, Tom Cavalcante, Didi e assim por diante, mas aqui eles têm essa sensação contrária. Então quando você começa a falar aqui, eles naturalmente tentam levar aquilo a sério. Parece que você está falando sério. Então esse contexto de ironia que eu disse aqui, nem sempre ele é tão percebido. Então a gente tem que ter um pouco mais de cuidado com o local que a gente está fazendo. Isso vale para um show na periferia, num show num bar mais chique, para um evento corporativo. Então entenda qual que é o contexto daquele local, daquele momento. O momento é muito importante. Existe também então o contexto de momento, que é algo que é importantíssimo. Nos Estados Unidos é muito comum alguém fazer uma piada a respeito de um fato, uma piada factual. Então faça uma piada sobre a morte de uma celebridade. E aquela piada no primeiro momento ela choca, talvez não tenha um resultado muito de risada, e o pessoal usa lá o too soon, que significa muito cedo para fazer piada sobre isso. Então saber o momento em que cada piada tem um impacto, tem uma força. Você fazer uma piada hoje sobre o Nardone, ela vai ter o mesmo impacto que ela tinha 2, 3, 5 anos atrás? Com certeza tem que rever isso. Ou tá muito cedo, ou tá muito tarde para fazer aquela piada. Então você avaliar isso, tudo isso é importante, entender esse contexto, isso é fundamental. O segundo conceito básico para a criação da base da risada é o que eu chamo de time. Então a gente estabelece o contexto e depois existe o time da entrega dessa piada. O time ele é muito sutil, na verdade o time, você descobrir exatamente o time correto de cada piada, nem sempre é algo intuitivo, nem sempre você vai fazer isso em casa escrevendo. Muitas vezes você vai descobrir esse time no palco, achar um momento exato. Até no primeiro livro do Léo Lins, ele tinha uma figura que ficou na minha cabeça, mas que basicamente é o seguinte: existe um intervalo de tempo em que a piada ela vai funcionar. Então, se você colocar a piada desde aquele início de tempo até o final, dentro desse período ela vai funcionar. Só que existe um momento que é o momento ideal, que é um momento que, se você fizer a piada naquele exato momento, com aquela entonação, com aquele tom de voz, com aquele volume de voz, a piada vai ter uma virada muito mais interessante, ela vai funcionar muito mais alto. Vou dar um exemplo disso, que é até uma brincadeira que a gente faz entre os comediantes. É uma piada do Renato Tortorelli, um comediante que eu adoro, já fui produtor dele no Bar ao Vivo por um período. O Renato Tortorelli ele tem uma piada que ele cita aquele: não, eu gosto de mulheres mais novas, ele está citando esse tipo de situação, e aí em determinado momento ele faz a seguinte piada: eu gosto muito de mulheres entre 20 e 30 reais. Se você falar diretamente essa piada, eu gosto de mulheres entre 20 e 30 reais, ela não tem um impacto. Você precisa dar a pausa, respirar, que a pessoa absorva aquela informação que é entre 20 e 30, conclua que você está falando de idade, para daí você conseguir fazer a piada da inversão, que a gente vai falar mais daqui a pouco sobre estrutura, que é você falar sobre o momento exato. Se você atrasar muito, a gente até brincava que às vezes ele deixava
Ele não fazia isso, mas a gente brincava e implicava dele fazer isso, que era mais ou menos assim: eu gosto de mulheres entre 20 e 30 reais. Então a gente extrapolava justamente para entender que se vocês exacerbar no time, justamente essa piada ela perde a força. Ele, por fazer bastante vezes essa piada, ele sabia exatamente o momento em que ele soltava o reais, que era o momento que a pessoa absorveu a preparação da piada, entendeu aquilo e aí você entregou. Outro exemplo que eu posso dar é a minha piada de abertura de show, uma das primeiras piadas que eu fiz, que eu falo: eu sou professor, eu dou aula de capoeira online, eu tenho um time entre o capoeira e o online que é necessário, porque se eu faço direto, eu falo eu sou professor de capoeira online, eu mato uma das piadas. Quando eu falo eu sou professor de capoeira, é uma piada que ela não é uma piada direta, ela é uma piada que ela tem um delay, porque até então a pessoa estava levando aquilo a sério, e aí ela entende que é uma piada, ela fala: não faz sentido isso. A partir do momento que ela entendeu que não faz sentido, que deu o conforto da risada, eu solto uma outra piada logo na sequência, que é o online, e aí isso fortalece a risada da primeira piada. Então você encaixar o time de cada piada, normalmente é algo mais elaborado, você saber qual que é a entonação, qual que é o volume, às vezes você tem que fazer uma piada mais introspectiva, mas basicamente trabalhar o seu time é algo que você faz no palco, é algo que você faz com o tempo, mas que é fundamental. Você entregar a mesma piada escrita, com a mesma intensidade, mas com um time errado, não adianta nada, não vai funcionar. Então a base do stand-up ficou contexto e time. Vamos trabalhar essas duas informações para daí depois a gente começar a utilizar os gatilhos, que é o que a gente vai ver no próximo vídeo, que são os gatilhos do humor. Valeu!